a vida. Um turbilhão de experiências, escolhas e consequências. Mas afinal, qual é a graça disso tudo? Qual é o nosso lugar nesse palco complexo que chamamos de existência? Essas são perguntas que ecoam na história do pensamento humano desde que o mundo é mundo. Desde os gregos antigos, lá no berço da filosofia, buscamos respostas para o enigma da nossa própria existência. Sartre não era de dar respostas prontas ou dogmas reconfortantes. Muito pelo contrário, seu existencialismo nos colocava diante de uma verdade, digamos, indigesta. Somos livres. Essa máxima, a existência precede a essência, resume o âmago do pensamento de Sartre. Não viemos ao mundo com um manual de instruções, um script a seguir. Somos nós que escrevemos nossa própria história, a cada decisão, a cada ato. Mas essa liberdade, tão cara ao espírito humano, também tem um preço. O preço da responsabilidade. Responsabilidade pelas nossas escolhas, pelos nossos atos e pelas suas consequências. Não apenas para nós mesmos, mas para toda a humanidade. Para entendermos a grandeza da obra de Sartre, precisamos voltar no tempo. A Paris de 1905, onde, em um dia chuvoso de junho, nascia Jean-Paul Sartre. Desde pequeno, Sartre demonstrava uma curiosidade insaciável pelo mundo e uma inteligência afiada que impressionava a todos. Órfão de pai ainda criança, encontrou na mãe e no avô, um intelectual de renome, as primeiras influências para sua formação. Sua trajetória acadêmica o levou à renomada Escola Normal Superior de Paris, um celeiro de grandes mentes francesas. Foi nesse ambiente efervescente, rodeado por outros jovens brilhantes, que Sartre aprofundou seus conhecimentos filosóficos e literários, moldando o pensamento crítico que o caracterizaria. A efervescência intelectual da Europa do início do século XX era contagiante. Sartre absorvia com avidez as ideias de pensadores como Husserl, com sua fenomenologia, e Heidegger, com sua exploração do ser e da angústia. O existencialismo, ainda em seus primórdios, começava a tomar forma em sua mente, mas a vida de Sartre, assim como a da Europa, seria abalada por um evento brutal, a Segunda Guerra Mundial. Convocado para o conflito, ele experimenta a dureza da guerra, o cativeiro e a impotência diante da violência e da perda. Essa experiência marcante aprofundou suas reflexões sobre a liberdade, a responsabilidade individual e o significado da existência em um mundo marcado pela incerteza e pela fragilidade. Em meio a esse turbilhão intelectual e existencial, um encontro se revelaria fundamental na vida de Sartre, Simone de Beauvoir. Companheira, amante, parceira intelectual, Beauvoir foi muito mais do que uma musa inspiradora para Sartre. Ela era uma brilhante filósofa e escritora por direito próprio, com quem Sartre compartilhava uma profunda conexão intelectual e afetiva. Juntos, eles desafiaram as normas sociais e as convenções morais da época, defendendo a liberdade individual, a igualdade de gênero e o engajamento político. Sua relação, pouco convencional e profundamente inspiradora, se tornaria um símbolo da efervescência intelectual e da busca por autenticidade que marcaram o período pós-guerra na França. Para mergulharmos no cerne do pensamento de Sartre, precisamos entender sua máxima mais emblemática: a existência precede a essência. Diferente dos objetos, criados com um propósito definido, uma faca para cortar, uma cadeira para sentar, o ser humano, segundo Sartre, não possui uma natureza fixa, uma essência que o determine de antemão. Não existe um Deus que nos projetou com um plano a cumprir, nem um destino traçado antes do nosso nascimento. Somos nós, através das nossas escolhas e ações,
que damos forma à nossa própria essência. Essa liberdade radical, inerente à condição humana, é ao mesmo tempo libertadora e aterrorizante. Libertadora porque nos coloca no comando da nossa própria existência, sem amarras ou destinos impostos. Mas aterrorizante porque nos confronta com o peso da responsabilidade. Se não há um roteiro predefinido, se somos nós os autores da nossa própria história, somos também os únicos responsáveis por cada linha escrita, por cada escolha feita. Para Sartre, não há espaço para desculpas esfarrapadas ou justificativas vazias. Não podemos culpar Deus, o destino, a sociedade ou nossos pais pelas nossas escolhas e suas consequências. Somos livres e, portanto, totalmente responsáveis. Essa consciência da liberdade absoluta e da responsabilidade que a acompanha gera o que Sartre chamou de angústia existencial. É aquela angústia que sentimos diante da imensidão de possibilidades, da consciência de que cada escolha molda não apenas o nosso futuro, mas também o daqueles ao nosso redor. Essa angústia, segundo Sartre, é inerente à condição humana. Não podemos fugir dela, mas podemos enfrentá-la com coragem e autenticidade, assumindo a responsabilidade pelas nossas escolhas e buscando viver de acordo com nossos valores. Para Sartre, a angústia não é um beco sem saída, mas um chamado à ação, um convite para abraçarmos a liberdade e construirmos, a cada escolha, a nossa própria essência. Diante da angústia existencial, da vertigem da liberdade absoluta e do peso da responsabilidade, o ser humano, muitas vezes, busca refúgio em falsas certezas, em ilusões que o confortam, mas que o afastam da sua própria autenticidade. É o que Sartre chama de má-fé. A má-fé é um mecanismo de auto-engano, uma forma de negar a própria liberdade de se eximir da responsabilidade por seus atos, colocando a culpa em fatores externos, num suposto determinismo social, num destino pré-traçado. Ao agirmos em má-fé, abdicamos da nossa liberdade, nos tornamos objetos nas mãos do destino, marionetes manipuladas por forças externas. Perdemos a oportunidade de escrever nossa própria história, de dar sentido à nossa existência. A responsabilidade inseparável da liberdade pode parecer, à primeira vista, um fardo pesado demais para se carregar. Afinal, como lidar com a angústia de saber que cada escolha, por menor que seja, tem um impacto, não apenas em nossa vida, mas no mundo ao nosso redor? Mas Sartre nos convida a olhar além da angústia, a enxergar a responsabilidade não como um fardo paralisante, mas como uma oportunidade única de exercermos nossa liberdade de forma consciente e autêntica. Assumir a responsabilidade por nossas escolhas é um ato de coragem, um passo fundamental para nos tornarmos protagonistas da nossa própria história, autores da nossa própria existência. Para Sartre, a superação da angústia existencial e o exercício pleno da liberdade se dão por meio da busca pela autenticidade. Ser autêntico é viver em sintonia com nossos valores, assumindo as rédeas da nossa própria existência, sem nos curvarmos à pressão social, aos ditames da moral tradicional ou às expectativas alheias. É um caminho desafiador que exige coragem para romper com o convencional, para questionar as normas, para construir um sentido próprio para a vida. Mas é nessa jornada, nesse mergulho profundo em nossa própria existência, que encontramos a verdadeira liberdade, a liberdade de sermos quem realmente somos, sem máscaras, sem auto-engano, sem má-fé. Saindo do campo das ideias abstratas, o existencialismo de Sartre se manifesta na prática, no palco da nossa existência. É no dia a dia,
Em meio à rotina e aos desafios que a vida nos apresenta, que a liberdade se revela em sua plenitude. Seja na escolha de uma profissão, na busca por um relacionamento amoroso, na forma como nos posicionamos diante de um conflito, em cada pequena decisão, por mais trivial que pareça, estamos exercendo nossa liberdade, moldando nossa essência. Não importa a grandiosidade ou a aparente insignificância das nossas ações. Cada escolha que fazemos, cada passo que damos, contribui para a construção da nossa história, para a definição de quem somos no mundo. Ao acordarmos pela manhã, nos deparamos com uma série de escolhas: o que vestir, o que comer, como lidar com os perrengues do dia que se inicia. Pode parecer trivial, mas essas pequenas decisões, quando vistas sob a ótica do existencialismo, adquirem uma dimensão existencial. Ao escolhermos uma roupa, estamos, conscientemente ou não, expressando nossa personalidade, nossos gostos, nossa forma de estar no mundo. Ao decidirmos como reagir a uma provocação, estamos definindo nossos valores, nossos limites, nossa ética. Cada pequena escolha, em sua singularidade e aparente banalidade, contribui para o grande mosaico da nossa existência, revelando quem somos e o que realmente valorizamos. Aceitar a liberdade como princípio fundamental da nossa existência exige coragem. Coragem para romper com a inércia, para desafiar o convencional, para trilhar caminhos próprios, mesmo que isso signifique enfrentar o medo do desconhecido, a crítica alheia, a possibilidade do fracasso. A liberdade não é um presente que recebemos de braços cruzados, é uma conquista diária, uma batalha travada em cada escolha, em cada ato, em cada pensamento. É um compromisso inalienável com a autenticidade. Mas a recompensa por essa coragem, por essa disposição em abraçar a responsabilidade pelas nossas escolhas, é imensurável. A liberdade de sermos os autores da nossa própria história, os protagonistas da nossa própria existência. Em um mundo sem respostas prontas, em que cada um de nós é convidado a escrever sua própria história, a coragem de ser livre, de abraçar a responsabilidade pelas nossas escolhas, se torna o bem mais precioso, o único guia seguro em meio à incerteza da existência. Em um mundo cada vez mais complexo e acelerado, as ideias de Sartre ecoam com força inegável, desafiando-nos a questionar o sentido da nossa própria existência. Diante da enxurrada de informações, das pressões sociais e da busca incessante pela felicidade, a filosofia sartriana nos convida a um mergulho profundo em nós mesmos, a uma busca autêntica por aquilo que realmente importa. Sartre não nos oferece um manual de instruções para a vida, nem promessas vazias de felicidade instantânea. Ele nos convida a assumir as rédeas da nossa própria existência, a construir, a cada escolha, a cada ato, o sentido que queremos dar a ela. Em um mundo que busca constantemente nos moldar à sua imagem e semelhança, o legado de Sartre permanece mais atual do que nunca, lembrando-nos de que a liberdade, por mais assustadora que possa parecer, é o bem mais precioso que possuímos, o único caminho para uma vida autêntica, significativa e, em última instância, feliz. O legado de Jean-Paul Sartre transcende o campo da filosofia, infiltrando-se na arte, na literatura, no cinema e, sobretudo, na forma como compreendemos a nós mesmos e ao mundo que nos cerca. Suas ideias, por vezes desafiadoras, nos impulsionam a uma busca incessante por autenticidade em um mundo que tenta nos enquadrar em padrões pré-definidos. Somos livres, portanto, responsáveis. Essa máxima, síntese do pensamento de Sartre, ecoa como um chamado à ação, um convite para assumirmos as rédeas da nossa própria existência, construindo, a cada escolha, o sentido que queremos dar às nossas vidas. Que o legado de Sartre,
nos inspire a trilharmos, com coragem e lucidez, o caminho da liberdade, da responsabilidade e da busca por uma vida autêntica, em sintonia com nossos valores e aspirações mais profundas. Se você curtiu essas lições estoicas e quer continuar fortalecendo sua mente e sua vida, deixa um like aqui no vídeo. Isso ajuda não só o canal, mas também a espalhar o poder do estoicismo para mais pessoas. E se você busca ainda mais conteúdos para se tornar cada vez mais forte e resiliente, inscreva-se no Sou Estoico, Sou Forte e ative o sininho. Juntos, vamos crescer em sabedoria e viver com propósito.